Olá, retalhovers! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Retalhos e Criatividades. Pessoal, hoje nós vamos fazer aqui um trabalho, como vocês já viram aí na capa do vídeo, né? Maravilhoso! Não é muito fácil de fazer por causa da manta, tá? Esse trabalho fica mais fácil de fazer, os encontros vai bater mais perfeitamente sem a manta. Com a manta é um pouquinho mais complicado, mas dá para fazer. Quem me encomendou foi a nossa querida Daisy Barreira. Ela é inscrita e apoiadora aqui do nosso canal. E quero mandar também aí um beijinho bem especial pro Guilherme, tá? Que é filho da Daisy, que vive falando retalhovers. Ele acompanha também aqui os vídeos, gosta bastante. E espero de coração que eles gostem aí do resultado da colcha. E quero dedicar também esse trabalho, pessoal. Quero dedicar esse vídeo de hoje à nossa mais nova membro apoiadora aqui do nosso canal, a nossa querida Maria Cristina Machado. Ela se tornou membro apoiadora aqui do nosso canal. Maria, muito obrigado. Isso é muito importante aqui para o canal. Quero pedir aí a ajuda de todos que deixem muitos likes, se inscreva no canal quem não é inscrito e comenta bastante o que vocês acharam aí desse trabalho. E quem ainda não é meu aluno do curso do Patchwork, pessoal, olha, esse mês é o mês das mães. Peça aí pro seu filho, pro seu neto, para te dar de presente esse curso maravilhoso, tá? Eu vou deixar aqui o link do curso no primeiro comentário para quem quiser aproveitar. E vou deixar aqui o link do WhatsApp na descrição do vídeo. O link do WhatsApp, pessoal, é interessante porque lá vocês têm os moldes, tem tecidos mais baratos, tem as atualizações, tudo em primeiro lugar. É um grupo fechado, só eu que publico, tá? Porque é só o administrador. Conto com vocês lá no grupo do WhatsApp. Tá na descrição o link para poder entrar. E vamos lá ver o que é necessário então para fazer esse trabalho? Pessoal, então esse é o material que eu vou utilizar para fazer esse trabalho, tá? Eu vou falando ele aos poucos, o que eu vou utilizando, e vou falando para vocês a quantidade e as medidas. Esse nós vamos fazer aqui já para a colcha e para as duas fronhas, tá bom? Ó, vamos começar aqui com a minha cor de fundo, que será esse quadradinho aqui, esse ocre. Aqui a minha cor de fundo, eu vou precisar de 320 quadrados de 5,5 por 5,5 e em todos nós vamos traçar uma risca de uma ponta à outra. Lembrando que é para fazer a colcha e as duas fronhas. Aqui o verde, eu vou usar dois tipos de verde. Convém que seja dois tecidos que se aproximem assim um com o outro, tá? Ó, o verde poeirinha, eu vou precisar de 80 retângulos de 5,5 por 12. Aqui o verde clarinho, eu vou precisar também de 80 retângulos de 5,5 por 12. O que nós vamos fazer? Ó, nós podemos fazer em cadeia, mas todos nós vamos fazer exatamente igual. Posso colocar tanto na direita como na minha esquerda, é indiferente. O importante é que sempre que eu começar um, eu vou ter que fazer todos exatamente igual. Então eu vou fazer ele nessa ordem aqui. Vou colocar aqui o verde claro do meu lado direito e o verde poá do meu lado esquerdo. Vou pegar os meus quadradinhos, ó, e vou colocar no mesmo sentido conforme eu estou colocando aqui em cima. Ó, desse jeito aqui, tá vendo? Agora eu vou passar uma costura em cima da minha marcação, em cima e embaixo, em todos eles. Lembrando que se eu fiz aqui esse verde clarinho dessa forma, todos os outros eu tenho que fazer do mesmo jeito.
Pronto, agora nós vamos passar ferro. Quem quiser cortar essa parte do verde, pode cortar. Quem quiser deixar, pode deixar. Pronto, vai ficar desse jeito aqui, né? Depois que a gente passa a ferro. Agora nós vamos juntar um com o outro. A gente volta ele aqui. Deixa ele bem certinho aqui, ó. A costura, com a costura tem que bater certo em cima e certo aqui embaixo. A gente passa aqui uma costura. Vai ficar desse jeito aqui, tá vendo que o encontro tem que ficar perfeitinho assim, ó. Agora a gente abre ele aqui, vinca tudo para um lado só. Agora nós vamos precisar aqui de 80 retângulos, ele tá medindo 6 por 10. E nós vamos colocar ele aqui na parte de trás da seta, tá vendo que ela tá assim, né? Aqui é a ponta da seta, aqui é a parte de trás. Então, nós vamos colocar ele aqui. E passa aqui uma costura. Ó, vai ficar desse jeito aqui. Agora a gente pode reservar, porque por enquanto nós não vamos utilizar. Agora, para essa próxima etapa, nós vamos precisar aqui, ó, da minha cor de fundo e vamos incrementar agora aqui uma nova cor, que será esse azul aqui com esses detalhes. Então, eu vou precisar aqui de 160 quadrados aqui do branco de 5 por 5. E vou precisar de 160 quadrados de 5 por 5 do azul. O que nós vamos fazer? Nós vamos juntar um com o outro, todos eles assim. Passa aqui uma costura. Quem quiser cortar faixas de 5 centímetros de largura, tanto um como o outro, e depois já cortar, também é possível, tá? Só que como eu estou reaproveitando esse retalho aqui, eu não tinha faixas dessa largura. Então, por isso que eu cortei os quadradinhos. Mas quem quiser cortar a faixa, corta e depois corta as fatias de 5 centímetros. Só isso aqui que eu vou fazer, bem retinho. Costura apertada no número 2 e vamos juntar todos eles. Ele vai ficar desse jeito aqui, né? Então, agora a gente tomba aqui a costura pro lado do mais escuro, pro lado do azul, né? E vamos juntar os dois assim. Volta ele aqui, a gente trava ele aqui, ó. Uma costura tá pro lado aqui esquerdo, e essa tá pro lado direito. Então, a gente consegue travar ele aqui, ó, com a mão. Quem quiser colocar um alfinete para ficar bem certinho também, sinta-se à vontade. E agora passamos aqui uma costura, juntando os dois. Ó, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Tem que ficar bem certinho assim o encaixe. Agora nós vamos precisar aqui desse retângulo da cor de fundo, nós vamos precisar 160, ele está medido 5 por 9. Nós vamos pegar aqui esses quadradinhos que a gente fez, vamos posicionar ele aqui, ó, sempre todos na mesma direção, tá? Cuidado para não fazer um assim e o outro assim, que depois dá errado. Então, todos assim na mesma direção, esse azul aqui para minha direita, o branco para minha esquerda. E vamos posicionar esse lá em cima. A gente passa aqui uma costura. Volta ele aqui. Agora vai sobrar aqui alguns de 5 por 9. Então, nós vamos pegar aqui
os quadradinhos de 5 por 5, vamos juntar com todos o que sobraram daqui de 5 por 9. A gente pega aqui, passa aqui uma costura juntando os dois. Pronto, aí essa parte vai ficar assim, né? E essa parte vai ficar assim. Então, agora nós vamos juntar essas duas. Como nós vamos juntar? Vou pegar essa aqui, ó, vou colocar sempre a parte branca aqui virado para mim. Pego esse aqui e viro ele aqui ao contrário. Dessa forma aqui, encaixo ele aqui, passo aqui uma costura. Ó, eu consigo travar aqui a costura, ó, tá vendo? Um tá para minha esquerda e a outra tá para minha direita. Quem quiser colocar um alfinete também para ficar mais fácil. E agora passa aqui uma costura. Pronto, esse vai ficar desse jeito aqui. Agora já vamos pro próximo. Agora vamos fazer a parte final do bloco, desse bloco aqui, né? Vamos terminar ele com essas peças aqui. Para isso, nós vamos precisar aqui do restante dos quadradinhos de 5 por 5. E vamos precisar agora aqui de 160 retângulos. Ele está medindo 5 por 13. A metade a gente vai colocar aqui e a outra metade a gente vai juntar com esse azul, igual nós fizemos anteriormente. Então, nós vamos pegar ele aqui, esse aqui. Vamos colocar um aqui. Depois a gente junta esses dois aqui. Para colocar ele aqui. Desse jeito aqui. Do mesmo jeito que a gente fez essa etapa aqui, nós vamos fazer agora essa etapa aqui. Pronto, vai ficar desse jeito aqui depois que a gente cortar, passar ferro, né? Eu deixei todos do mesmo tamanho. Ele fica medindo 16 por 16 depois que eu acertei aqui as pontinhas. Esse aqui fica medindo 10 por 16. Agora nós vamos montar o bloco. Para isso, eu vou precisar aqui, esse quadrado central, vocês podem colocar um quadrado de outra cor ou pode colocar nessa mesma cor, é indiferente. Eu vou precisar então aqui de 20 quadrados, ele está medindo 10 por 10. Nós vamos colocar ele no centro, assim, e vamos colocar esses direcionados aqui, onde a gente começou, os menores, aqui ó, direcionado por centro, um em cada canto. Nesse sentido aqui. Agora, nós pegamos esses aqui, a parte aqui da flecha, aqui dessa pontinha, nós colocamos para frente, um em cada espaço desse aqui. Só isso. Agora, para juntar, a gente junta esse aqui, junta esse, aqui e depois junta todos.
Aqui na hora do encaixe, nós temos que ter atenção para ficar aqui, ó, o encontro batendo certinho. Eu começo aqui, ó, encaixe ela aqui, uma outra outra, trava aqui, posso colocar uma frente, por exemplo. Pronto, pessoal. E o bloco vai ficar desse jeito aqui, ó. Olha que lindão que fica. Agora nós vamos passar para a próxima etapa, tá? Nesse momento aqui, ele fica medindo 40 centímetros, temos que fazer 20. Pessoal, já tenho aqui os meus blocos todos prontos, eu já parei, cortei todos. Todos ficaram de 40 por 40. Passei uma costura aqui em toda a volta, ó, comecei por aqui. Comecei aqui, dei a volta aqui, ó. Começa aqui, passa aqui, só que não filmou, era para ter filmado. Vem aqui, passa aqui. Esse é o percurso que faz passando aqui a costura. Porque aí, ó, ele vai passar em toda essa parte aqui. Aí finaliza aqui. Aí vai ficar desse jeito aqui. Agora nós já vamos lá montar. Ó, para montar, nós podemos montar ele de duas formas. Nós podemos montar ele um do lado do outro, assim. A gente coloca 4 por 4, desse jeito aqui, ó. Aí depois a gente vai colocar a moldura. Tanto numa situação como na outra, nós vamos colocar a moldura para ele ficar maior um pouquinho. Pronto, ele pode ser montado assim, né? 4 por 4, ou ele pode ser montado da seguinte forma, porque assim sobra dois blocos. Assim é 16 e assim dessa outra forma é 18. Nós podemos montar ele assim, ó. Ó, nós vamos pegar e colocar um do lado do outro assim, ele virado. Pronto, ele pode ser montado dessa forma também. Aí agora a gente coloca aqui, nesses espaços, quadrados da cor de fundo. Pessoal, eu peguei aqui, eu vou montar ela dessa forma, tá? Peguei aqui 5 quadrados de 40 por 40, coloquei a manta, tá? E coloquei o tecido de forro dos dois lados. Passei a ferro e cortei fazendo um triângulo. E vamos colocar eles aqui, nesses espaços aqui. Pronto, desse jeito. Agora, eu peguei um quadrado de 42 por 42, coloquei tecido na manta também dos dois lados e cortei ele em X. E vamos colocar nos cantinhos agora. Desse jeito. Chegar para trás. Ó. Vai ficar desse jeito aqui. Agora, para a gente montar, nós vamos montar ele da seguinte forma. Primeiro, ó, nós vamos montar essa parte aqui. Ó, montamos esses três. Depois colocamos a faixa por baixo. Montamos essa aqui.
E assim vamos montando todas, deixando os cantinhos por último. Ó, eu vou voltar aqui, passo aqui uma costura, volto esse, passo aqui uma costura. Aí coloco a faixa por baixo, depois coloco esse aqui. Ó, a parte de trás vai ficar desse jeito aqui, ó. Pronto, agora nós vamos emendar aquela ali. Tá? Aqui os dois, para o encontro ficar certinho aqui, ó. Pronto, vamos emendar todas as faixas assim e já volto para a gente colocar a faixa atrás. Agora essa parte para a gente finalizar aqui, ó, vou precisar aqui de faixas de 7 centímetros de largura. Aí eu fiz o viés, passei ela, ó, a ferro dos dois lados aqui, ó, fazendo um viés. Agora, abri aqui a costura para ficar bem abertinha. Agora eu vou colocar o meu viés aqui em cima. Coloco ele aqui assim. Já posso cortar essa parte aqui. Quem quiser prender com alfinete, tá? Tiro todas essas linhas. Agora eu vou passar uma costura de um lado e uma costura do outro. Bem rapidinho. Colocar a linha por cima e a linha por baixo. Volta aqui, eu vou colocar aqui dentro. Vai ficar desse jeito aqui. Nós vamos fazer todos assim. E depois, para emendar as faixas mais largas, nós fazemos do mesmo jeito. Emendamos ela, fazemos isso aqui, passamos a costura e depois emendamos uma faixa larga, comprida, do mesmo jeito, tá? Agora eu vou fazer isso tudo, vou juntá-las todas e já vamos para o próximo passo da moldura. Pessoal, para fazer a parte da barra aqui da moldura da coxa, ó, eu vou usar aqui isso daqui, hein? Esse material aqui, ó. A manta, eu coloquei já aqui o tecido na manta, né? Aqui, a minha manta, ela tá medindo 34 centímetros de largura pelo comprimento da coxa. Aí eu coloquei as duas cores. Eu coloquei o azul, tem aqui uma faixa de 16 e uma faixa de 16 em branco. Já colei aqui na manta e na parte de baixo eu coloquei todo branco, que é a parte do fundo. Para colocar ela, ó, eu vou começar costurando pelo azul. Esse aqui vai ser nas duas laterais para ela ficar mais larga. Então eu vou colocar aqui a minha coxa para cima. A parte que eu quero deixar mais larga, né? Então eu vou colocar aqui o direito com o direito. Tá aqui. Aí eu ponho o direito com o direito. Vou começar com o azul aqui, né? Então vou costurar aqui, deixando mais ou menos 1 centímetro de margem de costura. Essa manta que eu tô usando aqui é a R2, que ela cola dos dois lados, mas pode usar qualquer uma, tá? Depois é só prender ela com o alfinete. E depois agora aqui, ó, a gente deixa uma margem de 1 centímetro, aqui mais ou menos, e vamos juntar.
Pronto, nós vamos colocar nas duas laterais. Eu coloquei desse lado, agora eu coloco desse outro lado aqui, que é para fazer o efeito que depois eu vou mostrar para vocês. Na parte de baixo e na parte de cima, nós vamos usar essa mais estreita, tá? Ela tá com 16 centímetros de largura, nós vamos colocar uma embaixo e uma em cima. E as faixas aqui, ela tá com 8 centímetros de largura cada uma. Eu já colei ela aqui na manta, agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, nós vamos fazer na parte de cima e na parte de essas mesmas faixas aqui, e nós vamos colocar elas aqui. O que a gente fez aqui, ó, nós vamos fazer aqui também nas barras, aqui na moldura. Desse jeito aqui. E depois fazer o acabamento. Eu já venho mostrando para vocês como que é para fazer o acabamento. Pessoal, agora para fazer aqui o acabamento, para fazer aqui essa parte aqui, ó, vou fazer igual eu faço nos tapetes. Ó, vou utilizar aqui uma faixa de 7 centímetros de largura. Vocês podem fazer ela assim, dobrar ela e colocar, ou pode fazer ela inteira. Ela inteira, ela vai ficar mais larga, porque eu quero que ela mais larga. Se eu dobrar, ela fica mais estreitinha. Então, agora é só a gente costurar. Começa aqui do meu lado avesso. E pessoal, chegamos aí ao fim de mais um trabalho, diga-se trabalho. E esse é o resultado da nossa colcha de hoje. Olha só que maravilha que fica, gente. Fica muito, muito bonita. Olha, essa a cliente também encomendou as duas capas de travesseiro. Ó, a colcha com essas medidas que eu passei é para uma cama normal, tá? A minha cama é queen, por isso que ela tá pequena. A colcha ficou com 2,21 por 2,40. As fronhas ficaram com 46 por 70 cada uma. E me digam aí nos comentários o que vocês acharam dessa lindeza. Olha tanto que fica bonita, gente. O tanto que fica maravilhosa essa colcha. Muito bonita. É demorada para fazer? É demorada para fazer, mas o resultado vale a pena. E eu já vou mostrar para vocês como que ficou aí a parte de trás. Olha aqui esse detalhe que eu mostrei para vocês. Ó, tá vendo que ele transpassa para cá, ó? O azul ficou bem diferente. Isso tá nos 4 cantos desse jeito aqui. Eu gostei bastante e quis fazer ele dessa forma mesmo, ó, desse jeito. Agora eu vou mostrar para vocês a parte de trás. E olha a parte de trás da colcha, a parte do forro. Olha esse detalhe. Pode usar dos dois lados, né? Essa colcha, ela se torna bem mais fácil de fazer sem manta, porque aí os encontros dos quadradinhos vai ficar perfeito, tá? Aí com a manta e aí sim, e ainda dupla face, meu, é bem difícil de fazer. Bem difícil mesmo. Eu sofri aí um pouquinho para fazer. Mas me digam aí nos comentários o que vocês acharam dessa lindeza. Olha só que maravilha que ficou. Já sabe, quem quiser encomendar uma colcha dessa comigo, eu faço, tá? Envio para qualquer parte do mundo. Já enviei para fora também. Basta entrar em contato comigo através do WhatsApp e fazer aí um orçamento, tá bom? Então nós vamos ficando então por aqui. Um beijinho grande, fiquem com Deus e até ao próximo vídeo.